Inclusive, é por isso que eu escrevi, uma das motivações de eu escrever esse livro de ficção científica que eu estou lançando no Brasil na semana que vem, foi de poder escrever livremente sobre a minha visão da onde isso vai levar a gente no limite daqui uma década ou duas, né? Porque eu tentei mostrar como as múltiplas fragilidades criadas pelo modo de desenvolvimento moderno desde o início da era da informação, 80 anos atrás, está nos levando para uma crise existencial onde múltiplas fragilidades vão convergir. E vão convergir a ponto de colocar realmente um dilema existencial para a nossa espécie, porque a nosso perigo, né, ignoramos muitas dessas fragilidades achando que ia ser um passeio no parque, né? Criar uma sociedade eletrônico-digital e tentar digitalizar toda a vida humana que não é digital. Nem a mente humana, nem a vida humana. E nem o mundo ao nosso redor, né? O mundo digital é uma criação da mente humana, mas ele não é a forma como a mente funciona. Perfeito. Que interessante, professor. Então, o senhor escolheu a ficção para tratar de temas muito reais, na verdade, né? Pelo que sem dúvida. Se você ler esse livro, você vai ver que ele é todo calcado em ciência real. Não tem algumas liberdades, porque ninguém é de ferro, mas a vasta maioria dele é baseado em dados astrofísicos, neurocientíficos, economia. O professor Deluz, inclusive, me deu certas dicas no capítulo sobre a grande fragilidade econômica do mundo, que eu conto no livro, né? Então, ele é baseado em dados reais e baseado numa crise que pode realmente acontecer, a probabilidade é real. Claro que eu decidi o momento onde ela vai ocorrer, né, como o escritor, e quais são as consequências. Mas sem spoiler, hein, professor? Não, eu não vou dar nenhum, porque senão perde a graça. Como a minha mãe disse, que é escritora há 60 anos, disse, nunca conta a história, porque senão perde a graça. Mas não é uma fantasia tirada da minha cabeça, tá? É uma análise concreta, baseado em múltiplos estudos que eu tive que ler antes de escrever esse livro, do que pode acontecer nas próximas 2 décadas no nosso querido planeta azul. Ô, professor, deixa eu te perguntar só uma coisa. O senhor explicou bem que o livro, apesar de ser uma ficção, é baseado em muita realidade, pesquisas do senhor, dados científicos. Mas como foi? O senhor é uma pessoa que trabalha na faculdade de medicina, sempre trabalhou com a ciência, e agora aí se aventurando um pouco, mesmo que seja baseado, é uma obra, um romance, né? Foi diferente, foi difícil, foi fácil? Você gostou, não gostou? Vai repetir? Não, como eu falei, minha mãe é uma escritora, né, infanto-juvenil, Giselda Nicoleles, há 60 anos, então eu cresci em torno dela, né, ela tem mais de 140 livros publicados, então eu sempre tive ao redor de escritores e cresci com ela e com as amigas e amigos dela da área literária aqui do Brasil, né, e quando foi em 2018 eu comecei a ter essa ideia, porque eu estava acabando de escrever o meu livro anterior de ciência, de neurociência, né, e eu cheguei à conclusão, um dos meus editores, acho que foi um editor americano que chegou para mim e falou, olha, as suas ideias são super abrangentes, talvez fosse legal você tentar explorar, escrever um livro de ficção científica para poder levar o limite do que pode acontecer baseado em tudo que você está descrevendo do ponto de vista neurocientífico, mas também numa linguagem que mais pessoas vão querer ler, né? Porque existe, aqui no Brasil mais do que fora, existe toda uma resistência para você ler livros de ciência, né? Livros de cientistas, né? As pessoas têm muito medo de que não vão conseguir entender, que o livro vai ser muito rebuscado. E eu, nessa minha carreira de escritor científico, eu sempre tentei escrever de uma maneira acessível, né? Os 4 livros que eu escrevi de neurociência são livros que qualquer pessoa pode ler sem ter nenhum conhecimento, nem onde fica o cérebro, né? Até o Elon Musk pode ler, né? E entender. Mas, quando eu ouvi isso, comecei a chegar à conclusão que realmente era uma forma de comunicar tanto a parte positiva quanto a parte negativa do que a sociedade moderna está criando em termos de oportunidades e de armadilhas, né, a nível global. O que seria muito difícil você escrever do ponto de vista, né, da comunidade acadêmica. Sendo só um neurocientista, ninguém acredita que o neurocientista pode falar de geopolítica, pode falar de economia. Existem todas essas barreiras acadêmicas, né? Hoje a gente, como o meu orientador de doutorado dizia aqui no Brasil, nós estamos ficando os especialistas que sabem tudo do nada, né? Porque a hiperespecialização acadêmica está matando a abrangência intelectual, né? Então eu achei que, sob o disfarce de escritor de ficção científica, seria mais fácil colocar todas essas ideias, né? E é muito curioso, porque no momento que a gente passa aqui no Brasil, o livro começa com um banqueiro na Suíça, né? Discutindo o plano mundial de como ir para o próximo passo da dominação financeira do planeta, né? Então, é o comecinho do livro, isso? É só o começo, só a primeira linha. Cuidado com o spoiler, comecinho pode. Mas tem representantes do Banco Central brasileiro na história, então é interessante de já colocar o início. Mas a primeira linha já dá para a pessoa descobrir o que está acontecendo, né?